Fala, meu time! Mais uma vez com vocês aqui, professor Yuri, beleza? Hoje vamos estar mais uma vez lecionando a famosíssima e tão importante matéria Direito Processual Penal, beleza? Hoje nós vamos tratar aqui do assunto provas, beleza? Das provas para você aí, candidato ao cargo, né, de sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Hoje vai algumas dicas importantes para vocês no que diz respeito a provas, beleza? Olha, quando se diz respeito a provas, o cargo de sargento, o cargo de sargento é onde começa ali na carreira da Polícia Militar de Minas Gerais a receber algumas atribuições processuais, não é mesmo? O sargento já começa a poder exercer o cargo, ser nomeado, né, escrivão ali em um IPM, inquérito policial militar. Então, esses termos é bastante importante, porque vocês também vão lidar com a colheita de elemento informativo que se tornarão provas. É um pouco, né, tem algumas peculiaridades em relação ao Código de Processo Penal Militar, mas em regra dá para se ter uma noção aqui, ou até mesmo algumas coisas são compatíveis entre elas, mas a minha aula hoje é de Direito Processual Penal Comum, beleza? Então vamos falar das provas, colheitas de provas aqui. Olha, quando se fala de provas, o que é provas, beleza? É um conjunto de atos praticados pelas partes destinados a confirmar ou não a existência de um fato, ou também confirmar a veracidade ou falsidade de determinada informação. Isso é prova. Vamos lá, quem pode produzir provas? É uma pergunta comum, simples, mas que às vezes causa dúvida. Professor, quem pode produzir provas no processo? Beleza? Provas, quem pode produzir provas? Está aqui, já conceituei para vocês. Primeiro, as partes. Quem são parte? MP e réu. Segundo, juiz. Ó, professor, mas juiz pode produzir provas? E o sistema acusatório? Olha, se tratando de processo penal, beleza? Na fase processual, o juiz pode produzir provas, até mesmo para sanar ali, sanar qualquer dúvida existente para ele, porque quem tem que ser convencido é ele, beleza? Então, provas é qualquer ato, né? São os atos praticados pelas partes destinados a comprovar a existência ou não de um fato, ou também a comprovar aí a veracidade ou falsidade de determinada informação para convicção, para formar a convicção do juiz. Ou seja, todas as provas são direcionadas ao juiz. Para quê? Para convencer o juiz de determinado fato ou informação, ok? E aqui é terceiros. Professor, o juiz pode produzir provas? Pode requerer a produção? Pode, plenamente. Eu vou provar para vocês, lendo ali a literalidade do Código de Processo Penal. Beleza? Professor, mas terceiros têm processo? Pode. Olha, esse terceiro aqui, alguns terceiros podem sim praticar provas no processo. Exemplo, perito. Esse perito é terceiro, ele não é parte no processo, mas ele produz provas. Ok? Você aí, sargentão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, agora já tem esse conhecimento doutrinário sobre provas, beleza? Nós vamos traçar aqui alguns comentários sobre alguns artigos, porque aqui vai ser dicas pontuais, beleza? Nós vamos falar do artigo 155, 158, 162, 197 e adiante. O artigo 155, ele traz ali nas suas disposições gerais algo que na doutrina e jurisprudência há bastante julgados e conceitos até de fácil compreensão, beleza? O artigo 155, ele vem a dizer que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas, beleza? O juiz tem livre arbítrio para apreciar todas as provas e formará sua convicção nela, beleza? Sobre isso, livre convicção motivada, estabelecendo que o juiz não poderá, além dele ter a livre convicção das provas produzidas, ele não poderá fundamentar a sua condenação com base única e exclusivamente no inquérito policial. Vamos ler aqui para que você entenda e fique de melhor compreensão.
Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitivas e antecipadas. Beleza? Olha, então a regra é que o juiz formará sua convicção, beleza? De forma motivada, pela livre apreciação das provas, não podendo fundamentar sua sentença com base única e exclusivamente no inquérito policial. E aqui também, na hora que fala prova, o próprio artigo 155 fala do contraditório em ampla defesa, beleza? Contraditório judicial em ampla defesa. Por quê? É importante também, você aí que já detém algum cargo na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, agora vai ser sargentão, beleza? Meter as 3 listras aí nos braços aí. Então, é importante que você saiba disso. Elementos informativos e provas são distintos, beleza? Não são conceitos idênticos, beleza? Elementos informativos é aquele colhido em âmbito de inquérito policial, não se respeitando o contraditório nem ampla defesa, ao passo que provas, pode ser considerada prova, receber essa nomenclatura de prova, somente aquilo que é submetido ao contraditório em ampla defesa, beleza? Então, em regra, as provas elas são produzidas lá em sede processual, beleza? E até um processo rolando, salvo nas hipóteses em que das provas cautelares, antecipadas e não repetitivas, né? Ou seja, irrepetitíveis aí, que são aquelas provas que de certa forma vão ser antecipadas aqui sobre o pretexto, né, o fundamento delas poderem perecer, né? Então, aí nesses casos, vai se sujeitar ao contraditório, etc. Beleza? Ou um contraditório mitigado, né? Um contraditório ali diferido. Pois bem, vencido nessa parte do artigo 155, nós temos uma informação importante aqui que agora vocês vão saber dela, que pouca gente conhece essa informação. Eu até te desafio aí, depois a perguntar isso para alguém também que está estudando. Quando fala que a autoridade judiciária não poderá fundamentar a sua sentença com base única e exclusivamente no inquérito policial, ela está querendo dizer que na sentença condenatória não posso me valer apenas do inquérito policial. Professor, mas e se a sentença for absolutória? Neste caso, aí o juiz poderá se valer com base única e exclusivamente do inquérito policial. Ele pode absolver o agente utilizando somente o inquérito policial, beleza? Mas para condenar, beleza? Para condenar, ele precisa do inquérito policial corroborado, beleza? Por outras provas produzidas no processo. Vencida essa parte, esse artigo 156 aqui, ele vai fundamentar o que eu havia dito que o juiz pode produzir provas. Olha o que diz o artigo 156, inciso 2º do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado o juiz de ofício, sendo facultado ao juiz de ofício, vamos para o inciso 2º do artigo 156, determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes. Aquilo que o juiz achou importante, ele pode determinar diligência para fim de sanar e virar prova, beleza? Pode, sim, senhor. O artigo 157 trouxe, eu imagino que você já tenha em algum momento ouvido esse termo, que é o fruto envenenado, o fruto da árvore envenenada, né? O artigo 157 estabelece que não poderão ser usados como prova aquelas provas, né, ilícitas, que há uma violação de norma constitucional, bem como de norma legal. Essas provas são consideradas ilícitas. Exemplo, aquela prova colhida, beleza, com violação de domicílio. Nós sabemos bem que, em se tratando de violação de domicílio, nós temos um mandamento constitucional, ele estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar, sem um consentimento do morador, ou em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou mediante mandado judicial. Beleza? Mandado judicial. Nesse caso, são hipóteses constitucional de violação de domicílio. Na sua questão, se não vier trazer nenhuma dessas hipóteses, em regra não poderá. Outra coisa que você deve se ater é o seguinte: embora não haja essas provas, se houver a fundada suspeita, o termo, aí pode ser que autorize a entrada no domicílio. Fora isso, não pode. Beleza? E todas essas provas, caso a sua questão não venha trazer nenhuma dessas hipóteses para adentrar a residência, e vem falar que mesmo assim, um policial, vamos supor, um policial que faz uma busca
arbitrária na residência do seu desafeto, beleza? Não tem mandado, não tem fundada suspeita, não está prestando socorro, não está em flagrante delito. Mesmo assim, ele entra na residência, beleza? E lá ele tem a surpresa de encontrar drogas e armas. Beleza? Ele relata nesses termos que eu falei para vocês aqui no boletim de ocorrência. Né? Em se tratando disso, aí o policial, beleza? O policial vai alegar, em sede de juiz, aquela prova vai ser desentranhada do processo. Porque aqui fala, não poderão ser utilizadas no processo a provas obtidas por meios ilícitos, devendo ser desentranhadas dela, beleza? É o fruto envenenado, beleza? Aquele fruto, o que é o fruto? A prova, ela está envenenada. E aí vem uma questão bastante interessante nos parágrafos, que fala que todas as provas que derivam daquelas ilícitas, elas também devem ser desentranhadas, beleza? Achei arma, droga e um celular. E no celular comprova o envolvimento de determinado agente em um homicídio, beleza? Em um outro homicídio, em data pretérita, beleza? Em meses ou anos anterior. Comprova ali o envolvimento dele. Nesse caso, essa prova também derivou de um mandado, derivou de uma violação de domicílio. Então, nesse caso, ela também não poderá ser utilizada com base na teoria do fruto da árvore envenenada. Beleza? Fruto da árvore envenenada. A árvore seria as buscas ali. Se ela é lícita, todo o fruto dela vai ser ali contaminado. Beleza? Só que aqui nós temos uma ressalva se, embora a prova ela tenha derivado essa prova que tenha derivado de uma prova ilícita, se de qualquer outro modo, beleza, essa prova viesse a ser descoberta, a exemplo, já tivesse uma interceptação telefônica em andamento para investigar aquele homicídio e já tivesse ali comentários via telefone ali do autor junto com esse agente, é uma prova de que qualquer jeito ela seria descoberta porque ele já falou ao telefone. Então, ainda assim, essa prova poderá ser considerada lícita, beleza? É uma prova autônoma ali que iria ser descoberta, chama teoria da descoberta inevitável, ou seja, já iria se descobrir isso aí. É uma teoria, uma nomenclatura meio louca que eles falam aí, tem bastante teorias que às vezes a gente acaba esquecendo alguns termos delas, né? Mas trazendo o caso concreto, a gente consegue lembrar, beleza? Lembrando que em se tratando de mandado de busca domiciliar com a nova lei de abuso de autoridade, beleza? Qual que é o horário para que seja feita a busca, ou seja, qual que é o horário de vedação, que não pode ocorrer a busca domiciliar, embora tenha mandado, sob pena de incorrer em crime de abuso de autoridade. Vamos lá? Olha, em se tratando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, beleza? Em residência, que tem um mandado, ou seja, aí a busca já vai ser lícita, a violação do domicílio já será lícita, beleza? Somente antes das 9 horas da noite e após as 5 horas da manhã. Pois, caso a busca venha a ser efetuada após as 9 e antes das 5, você, agente, poderá incorrer no crime de abuso de autoridade, beleza? Olha, quando se fala aqui em provas, eu sempre gosto de falar, né? Nas minhas audiências, hoje eu sou advogado e participo de bastante audiência, sou atuante na área criminal. Então, nas minhas audiências, eu sempre olho o boletim de ocorrência policial, pois os militares, eles são um dos maiores produtores de provas, né? Ou seja, indicadores de provas, eles indicam testemunhas, vestígios e etc. Então, neste caso, eu sempre olho ali, um caso até recente que aconteceu, um caso em que eu participei, seria que em um crime de roubo qualificado pela morte, no boletim de ocorrência veio constando bastante nomes, beleza? Porém, em sede policial, não veio a ser ouvido todas as pessoas indicadas na ocorrência. Testemunhos até que eu considerei imprescindível. Então, diante disso, na audiência, foi feito o requerimento, uma testemunha não compareceu também, né? Então, ela foi intimada, não compareceu, pedi a condição coercitiva, foi deferida pelo juiz e outras não foram localizadas. Então, assim, vocês policiais são um dos maiores indicadores de provas e até produtores de provas em sede de inquérito policial, pois sempre em ocorrência vocês são ouvidos, beleza? Ok, vencendo aqui, galera, essa parte introdutória aqui, falamos aqui da livre convicção, falamos aqui em que ele não pode fundamentar a sentença condenatória com base unicamente no inquérito, mas tratando de sentença absolutória ele pode. Falamos aqui de atos praticados pelo juiz, falamos aqui do fruto da árvore envenenada, né, teoria aí bastante adotada, que agora você sabe para levar para a sua prova. Vamos passar para o exame de corpo de delito. Em se tratando de exame de corpo de delito, sempre caem provas.
Sempre cai em provas, exame de corpo de delito, é uma matéria bastante incidente. Exame de corpo de delito, eu quero que você leve a sua prova o seguinte: em regra, não são todas as infrações que admite o exame de corpo de delito, beleza? Porque, conforme o artigo 158 do Código de Processo Penal, somente aquelas infrações que deixam vestígio, beleza? A infração deixou vestígio, obrigatoriamente deve haver o exame de corpo de delito, beleza? Deixou vestígio, obrigatoriamente deve haver o exame de corpo de delito, beleza? É uma das provas que tem uma força coercitiva maior para a autoridade. Foi solicitado pela vítima ou por um terceiro diante de informação que deixou vestígio, a autoridade policial ela é obrigada a fazer aí, proceder ao exame de corpo de delito. É a guia, né? Você deu uma guia para que o perito venha fazer. Quem é o responsável de fazer o exame de corpo de delito? Levando aqui no Código de Processo Penal, beleza? Pegando como base única e exclusivamente o Código de Processo Penal, seria aí o perito oficial, beleza? O exame de corpo de delito vai ser elaborado por um perito oficial, portador de curso superior, beleza? Então, o perito obrigatoriamente deve portar um curso superior. Na área alvo da perícia, não precisa ser graduado na área em que ele for fazer perícia, beleza? Professor, faltou perito, não tem perito, e aí, não vai fazer o exame? Não, na falta de perito, neste caso, o Código de Processo Penal determina que será nomeado 2 pessoas idôneas a proceder aí à elaboração do exame, beleza? Essas 2 pessoas, elas também devem ser portadoras de curso superior, preferencialmente da área alvo da perícia, beleza? Então, olha, se não só a prova falando assim, vai ser na falta de perito, será nomeado 2 pessoas idôneas, portadoras de curso superior, obrigatoriamente da matéria alvo da perícia. A questão está errada, beleza? Porque o Código de Processo Penal estabelece que será preferencialmente, beleza? Se tiver ali várias, se tiver a pessoa portadora daquele curso, beleza, nomeia ela. Agora, se não tiver, não é obrigatório, beleza? Outro alvo também de prova seria quantas pessoas a serem nomeadas para suprir a falta do perito. O Código de Processo Penal estabelece 2, beleza? Se vier falando 1, 50, não, o Código de Processo, pela literalidade, será 2, beleza? Professor, tendo perito oficial sempre será só 1, já que o senhor está tratando de números aí? Olha, o Código de Processo Penal, ele estabelece uma outra situação. Caso seja uma perícia complexa, né, que demande maior técnica, etc., pode ser nomeado 2 ou mais peritos para proceder àquele exame, beleza? Então, nem sempre vai ser só 1, nem sempre será só 1. Qual o horário do exame de corpo de delito? Há alguma restrição a isso? Olha, o Código de Processo Penal, ele deixou de forma bem abrangente, beleza? O exame de corpo de delito, ele pode ser feito em qualquer dia e horas, beleza? Vencida essa parte do exame de corpo de delito aqui, na verdade não vencemos essa, nós vamos passar aqui para um tópico, já um tópico mais direcionado, a autópsia, beleza? Que é um exame feito em mortos. Em se tratando da autópsia, eu quero que vocês levem para a sua prova o seguinte: em regra, ela deve ser feita após 6 horas de morte do indivíduo, beleza? Até mesmo porque isso que tem um pouco a ver com a matéria de medicina legal, né, que mais especificadamente do assunto tanatologia, é que estuda a morte e o morto e seus fenômenos, né? Nós temos aqui alguns sinais cadavéricos que indicam uma possibilidade de morte. Então, a regra do Código de Processo Penal é que deve se esperar ao menos 6 horas após a morte para se proceder ao exame de autópsia. Todavia, caso o perito esteja diante de características certas de morte, ele pode antecipar a esse laudo, desde que conste no laudo, né, pericial, lá essa informação dos sinais certos de morte. Porque na tanatologia nós aprendemos que há os sinais duvidosos de morte, por exemplo, inconsciência, ausência de batimentos cardíacos, e tem os fenômenos claros de morte, né, de morte evidente. Seria a hipótese, aí é que eles chamam de mancha verde abdominais, etc. É, né, um estudo mais específico, isso aí. Beleza? Mas diante dessas características, o perito também que tem um conhecimento técnico sobre isso, ele pode antecipar, né, a elaboração deste laudo. Também em caso de morte violenta, beleza? Em caso de morte violenta, pode aí o perito, ele pode se abster de fazer aquele exame interno, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um laudo de necrópsia. Geralmente os cortes são nessa região,
né? E aqui no peito, fazem tipo um T, e na área do crânio eles cortam aqui para arrancar o couro cabeludo da pessoa lá e ter acesso aqui à massa cefálica aqui. Então, nessa hipótese de morte violenta, a qual se dê para constatar qual que é a causa morte ali, então o perito não precisa desse exame de autópsia, beleza? Essas são as observações. Caso sua prova venha cobrando isso, agora você sabe, beleza? Agora nós vamos passar aqui para a confissão, um tópico que chama confissão. Beleza? Vocês vão lidar com isso, você, sargento e escrivão ali do IPM, vai poder se valer um pouco dessas regrinhas aqui de confissão, um pouco como o Código de Processo Penal, que é aplicado de forma subsidiária ao CPPM, né, como se vê como é tratado a confissão. Beleza? Quando se fala em confissão, eu te faço uma pergunta, e é uma pergunta bastante recorrente. Professor, é réu confesso, beleza? Então ele já está praticamente condenado, correto? Eu te faço a afirmação. A parte, né, o investigado, ele confessou a prática de infração penal em sede de inquérito e confessou também em sede de juízo, beleza? Isso por si só pode ser levado em consideração, é uma prova indiscutível e que possui força coercitiva para condenação? Olha que pergunta interessante, né? Você, sargento, será um colhedor de confissão, né? Você será ali, vai participar de atos, irá participar de atos que podem ensejar em uma confissão. Você tem esse conhecimento? A confissão por si só já gera ali uma coercitibilidade para o juiz condenar o agente? Olha, a regra do Código de Processo Penal é que a confissão ela não pode ser usada de forma generalizada para fins de condenação, beleza? A confissão ela tem peso. Ela tem peso, porém, ela deve ser corroborada com outros elementos. Por exemplo, além da confissão, o juiz tem que também, na sua sentença, fundamentar também com base em outras provas. Beleza? Ele deve fundamentar com base em outras provas. Por quê? Porque nesse caso haja apenas elementos ou provas que evidenciam não ser ele o autor do crime, mesmo assim ele confesse o crime, o juiz não pode condená-lo, conforme o mandamento do Código de Processo Penal, tendo em vista que o juiz deve fundamentar a sua decisão com base na confissão, também com outros elementos de provas colhidos em âmbito judicial. Olha que interessante, o agente confessou, pois isso pode ser até mesmo para fins de segurança jurídica. O que acontece? Às vezes o agente é autor de um crime, ele pode coagir alguém a assumir a autoria daquele delito, ou seu pai por fins de compaixão, né, algum parente por fim de compaixão, ele pega e assume a autoria de determinado delito. Mesmo as provas indicando que não é ele o autor da infração penal, na hora que o cara morreu em um bairro, o cara estava lá em outro estado, aí chega aqui falando que é ele que é o autor, foi eu que atirei, é eu que estava naquela moto, é eu que estava naquele carro, foi eu que desferi o golpe. Então, assim, todos os elementos levam a indicar que não é ele. Mesmo assim, ele confessa para fins de esquivar da responsabilidade, talvez algum ente querido, né? Então, olha para você ver que fato interessante. Nesse caso, a confissão deve ser corroborada com outros elementos de prova. Olha o que diz o artigo 197 do Código de Processo Penal. Vamos lá para vocês lerem juntamente comigo. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para outros elementos de provas e, para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-las com as demais provas do processo, verificando-se entre elas e estas existem compatibilidade ou concordância. Ou seja, não basta eu confessar, tem concordância entre os elementos já colhidos aqui em sede da ação penal? Beleza? É isso que eu havia falado para vocês. Agora vamos ver o artigo 98 também, que eu acho importante, e melhor ainda o artigo 200, daqui a pouco, que eu vou traçar alguns comentários importantes sobre ele. Beleza? Olha o que diz o artigo 198. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. O silêncio do acusado, beleza, ele não confessou.
não confessou. Beleza? E ele pega e fala, olha, não quero responder uma pergunta. É um direito constitucional do indivíduo, até mesmo ali pelo princípio implícito ali na Constituição, chamado do nemo tenetur se detegere. Né? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ok? Então, e esse silêncio, ele importa em confissão? Professor, todos os elementos informativos levam a esse autor, beleza? Levam a esse autor. Há câmeras, né, que gravaram imagens dele, o rosto dele, a mesma roupa foi colhida, a arma do crime foi colhida na casa dele, beleza? Porém, ele não quer confessar, beleza? Ele quer permanecer em seu direito de ficar calado. Olha, neste caso, este silêncio não importará em confissão. Não há uma confissão ficta, né, presumida aqui, beleza? Aqui, esse silêncio não importará em confissão. Todavia, o juiz pode se valer desse silêncio, de certa forma, para formar uma certa convicção corroborada com outros elementos informativos. Mas não pode pegar o silêncio dele por si só, né, para fundamentar uma condenação. Não pode, beleza? Mas o Código de Processo Penal estabelece que pode ali se valer ali do silêncio ali, ou o comportamento diante do juiz, nervosismo, etc. Beleza? Isso aí é bastante utilizado, pelos advogados, beleza? Em sede de audiência, beleza? Ainda mais no tribunal do júri. Geralmente, muitos advogados optam em orientar os seus clientes a apenas responder perguntas ou dos jurados, né, em se tratando do tribunal do júri, dos jurados, beleza, passar na dúvida dos jurados e do advogado, e não responder as perguntas do juiz nem do Ministério Público. Inclusive, isso foi alvo de tema, beleza? Isso foi alvo de tema de julgamento, inclusive do STF, a qual se seria possível aí a figura do silêncio parcial. Beleza? Olha, o silêncio parcial poderá resultar em prejuízo ao réu? Em regra, o silêncio não pode resultar em prejuízo ao réu, beleza? É um direito dele, beleza? Mas e o silêncio parcial? Né? Neste caso, ainda prevaleceu o entendimento que o silêncio parcial do agente, ele pode ser exercido, beleza? Sem prejuízo à sua pessoa. É o que se utiliza, beleza? É o que se utiliza. Então, em sede de audiência comum, pelo menos nos meus casos, o meu cliente só responde perguntas minhas, beleza? Só responde perguntas minhas. E outros perguntas que eles são obrigatórios, nome dele, etc. Né? Olha para você ver que interessante em se tratando disso, trazendo para vocês que a aplicabilidade na prática aqui do artigo 198 do Código de Processo Penal. Galera, e olha que interessante no que diz respeito ao artigo 200. A pergunta que eu te faço é, olha, confessei, beleza? Esta confissão, ela deve ser total? Eu posso me retratar da minha confissão? Ou uma vez confessado, o juiz pode se utilizar daquela confissão para fins de condenação? Sobre esse tema, é bastante interessante que se tenha uma noção completa no que diz respeito a isso, para que você também venha discutir, venha criar um raciocínio sobre a prova. Em regra, o agente ele pode, sim, confessar parcialmente a prática do crime. Olha, isso foi eu, beleza? Isso foi eu. Agora, isso aqui não foi eu, não. Né? Ele pode confessar parcialmente e ele pode também, aqui, até mesmo se retratar. Fala, eu falei isso, mas eu não na hora lá, eu não estava bem, mas foi eu não. Eu retrato disso aí. Ele pode plenamente. Olha o que diz o artigo 200 do Código de Processo Penal, para que você entenda o que a lei diz sobre isso. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Ou seja, olha, parte, você pode dividir a sua confissão, beleza? Ó, isso foi eu, mas isso não foi, beleza? Isso aqui foi, mas isso aqui também não foi eu. E você pode até se retratar, olha, eu falei isso, mas na verdade não foi assim, não foi eu. Eu nem estava lá quando o fato aconteceu, eu estava em determinado local, né? E isso vai resultar prejuízo para o juiz? Olha, em regra não.
beleza? O juiz ainda continuar formulando sua convicção utilizando os demais elementos informativos ou provas, né, propriamente dita, que sujeitaram o contraditório ampla defesa, ali em sede de condenação, beleza? Não gerar prejuízo ao livre convencimento do juiz, beleza? Olha, então a confissão, ela é retratável? Sim. Ela é divisível? Sim. Isso não influenciará na convicção do juiz, beleza? Olha, algo interessante, quando falo de confissão, que já aconteceu, que eu já presenciei, é o seguinte fato, beleza? Essa confissão é da prática do crime, em âmbito judicial é da prática do crime. Olha, foi eu que cometi determinado crime, que isso é o que nós chamamos de causa atenuante, beleza? Descrito lá no artigo 65 do Código Penal, salvo engano. Se não for 65, é 61, mas eu acho que é 65 mesmo. Tem lá que a confissão da prática da infração, ela gera aí uma atenuante, beleza? Uma atenuante. Aí, nesse caso, a confissão ela deve ser da infração. O que eu já presenciei? Já presenciei alguns casos que o agente está sendo imputado do crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, beleza? Lei de drogas, tráfico de drogas, artigo 33. Em sede de juízo, para fins de conseguir lá a atenuante da confissão espontânea, né? A gente fala, olha, realmente eu estava com droga, beleza? Eu estava portando droga comigo. Porém, aquela droga era para o meu consumo pessoal, beleza? Então, olha, houve confissão? A pergunta que eu te faço é, houve confissão? Responde aí, meu time. Houve confissão ou não? Olha, nesse caso, em regra, entende-se que não há confissão. Porque a confissão do que diz o Código de Processo Penal é em relação ao fato imputado. Beleza? Ao fato imputado, que durante toda aquela escolha de elementos informativos de prova, ali houve a indicação que ele cometeu aquele determinado delito. Então, percebe que nesse caso a gente confessa que estava portando droga, mas para o consumo pessoal. Nesse caso, ele não está confessando a prática do artigo 33, mas sim a prática do artigo 28. Beleza? Que em regra gera até mesmo termo circunstancial da ocorrência, nem gera prisão. Não há pena privativa de liberdade para o artigo 28. Então, nesse caso, ele domina o entendimento que não é uma confissão, não se trata de uma confissão. Essa confissão do que diz aqui é em relação ao fato imputado. Não, realmente foi você, não foi eu, etc. Fora isso, beleza? Fora isso, se o agente realmente não é o autor daquela prática daquele crime, se ele não é o autor daquela infração penal, o que ele deve fazer, o advogado deve fazer é combater aquilo ali e pedir uma absolvição, seja por falta de prova, inexistência do fato, etc. Beleza? Mas ele deve buscar uma absolvição. Não há que se confessar aqui. Então, foi um fato interessante que eu presenciei, beleza? Aqui essa confissão, ela deve ser da prática. Se você confessar, mas quem seja lá a responsabilidade diversa da imputada, não pode ser considerada confissão. Beleza? Interessantíssimo aqui. Aproveitando aqui, eu já vou traçar alguns comentários sobre condução coercitiva. Olha o que diz o artigo 201 do Código de Processo Penal, beleza? Parágrafo 1º. Se intimado para esse fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Quando se diz do tema condução coercitiva, eu quero que você crie esse raciocínio, beleza? Condução coercitiva. Pode ser conduzido coercitivamente em sede de investigação a testemunha, o ofendido, beleza? Mas em se tratando do investigado, investigado não pode, beleza? Investigado não pode ser conduzido coercitivamente em sede de investigação. É o que nós chamamos de matéria reserva de jurisdição, beleza? Precisa de uma determinação judicial aí, e há várias tentativas, etc. Agora, essa condução coercitivamente de forma surpresa não pode, mas a vítima pode, o ofendido pode, mas o investigado não pode, beleza? Em sede de juiz, né? Em sede de juízo, em sede processual, pode haver essa condução, porque o cara, uma vez intimado, não compareceu, aí pode se valer o juiz da condução coercitiva. Beleza? Da testemunha, a ofendida e o investigado, né? E acusado. Top demais? Galera, fechamos aqui. Você aí, futuro sargento da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sucesso na prova, beleza? Olha, revejam essa aula.
Eu só tratei de temas relevantes, até mesmo pela importância do cargo, trouxe aqui alguns debates, porque além de te ensinar a marcar o X, que é o importante, né, você acertar a questão, eu quero também conseguir fazer com que vocês criem um raciocínio, beleza, perante a prova. Porque muitas das vezes nós nos valemos não apenas do saber, né, mas sim da experiência com provas. Fala, olha, vou criar determinado raciocínio conforme esse raciocínio aqui, essa questão está errada. Por exemplo, quando eu falei aqui do cumprimento de mandado, né, domiciliar de provas ilícitas, eu falei aqui do que diz o Código de Processo Penal, beleza? A busca dependerá de mandado, falei da Constituição Federal, as hipóteses legais e falei do crime de abuso de autoridade, se quem vier, ainda que com mandado, vier ali a adentrar na residência após as 9 horas da noite e antes das 5 horas da manhã. Então, assim, são raciocínio que nós vamos linkando, beleza? Nós vamos tentando introduzir, te direcionar a criar um raciocínio que a prova vai ficar bem mais leve, bem mais tranquilo para ser resolvida. Porque chegar numa prova, sabendo a literalidade da lei e sabendo raciocinar sobre o que diz aquele artigo, fica até mais fácil de compreensão a prova aí, beleza? Esse é meu objetivo aqui nessas aulas. Deixem aí o comentário se vocês entenderam, se vocês estão achando a aula rápida demais, o que poderia melhorar também, porque eu sou um professor bem democrático. Deixem aí as suas dicas, beleza? Sobre metodologia de aula, se está top demais, se pode melhorar em alguma forma, e deixem aí, eu estou pronto aqui para ouvir e adequar minhas aulas aqui, beleza? Pois o meu público é vocês, o meu dever é fazer com que vocês sejam aprovados, beleza? Então, boa prova, beleza? Bora colocar as 3 listrinhas no braço, comandar a viatura, ser escrivão de IPM e botar o pau para quebrar. Valeu? Olha, até a próxima aula. Tamo junto. Abraço. Valeu, meu time.